Professor, qual a melhor forma de trabalhar a relação da matemática com as outras disciplinas? É interessante porque quando a gente estuda a história das ciências, elas não nascem divididas da maneira como a gente as conhece hoje, né? Então você tem ao longo da história grandes pensadores, grandes pesquisadores que eram matemáticos, eram filósofos, eram astrônomos, né? Então essa relação ela é nativa, ela é natural. Você tem casos, por exemplo, como René Descartes, que filósofo e praticamente fundou um campo da matemática, né? A geometria analítica deve a um filósofo a sua criação. Então essas relações elas ocorrem de maneira natural e cabe ao professor, aos professores, porque aí a gente está falando daquela comunidade de professores que atende aquele aluno, evidenciar isso a ele, né? Então, quando vai se trabalhar, por exemplo, a probabilidade, é muito fascinante você fazer relação com genética, né? Ou quando você vai trabalhar a história dos números, e aí você passa pelo sistema de numeração egípcio, você trabalhar isso relacionado com a história do Antigo Egito, né? Então essas relações elas são naturais, elas têm que surgir na sala de aula dessa maneira. Isso, de uma certa forma, torna a matemática uma ciência viva, né? Não é aquela disciplina que o tempo acabou colocando ela como algo isolado, ela vive em comunidade com as demais disciplinas. E o livro didático, nesse sentido, ele tem um papel fundamental, né? Todos nós sabemos que os professores têm uma vida muito atribulada, né? Então você tem que corrigir prova, preparar outra avaliação, preparar a aula, fazer planejamento. E quando você tem um livro didático que traz esse referencial para você, traz essas relações interdisciplinares, isso torna as aulas ainda mais divertidas e empolgantes.